Bienvenidos a este nuevo ciclo que hemos organizado con La Otra Mirada y La Tercera, un ciclo que ha tenido conversaciones muy interesantes con nombres como Mario Vargas Llosa, el expresidente Macri, entre otros. Y hoy tenemos una figura muy relevante del acontecer de América Latina, es el juez Sergio Moro, quien se hizo muy conocido por una investigación anticorrupción en Brasil que terminó finalmente con la condena del expresidente Lula da Silva. Bueno, el juez Moro, Super Sergio que le dicen en Brasil, ¿no es cierto?, tomó una decisión también muy sorprendente al incorporarse al gabinete del presidente Bolsonaro como ministro de Justicia. Fue una decisión arriesgada, él la justificó como una forma de darle reconocimiento o más bien moderación a ese gobierno, pero que terminó en una suerte de escándalo también, porque él renunció 18 meses después, hace muy poco, aduciendo que el presidente lo había presionado para sacar al jefe de la policía para favorecer sus hijos. Es decir, este es un hombre valiente que nunca ha estado ajeno a la polémica. Después se supieron también algunas cosas polémicas de él, como que en sus investigaciones no había seguido la ética judicial, pero sigue siendo una de las figuras más populares y más importantes que hay en Brasil. Algunos ya dicen que va a ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Él ahora, ¿no es cierto?, está buscando un nuevo quehacer en el intertanto. Es una persona, como digo, muy interesante de tener con nosotros. Vamos a hablar de él y también de Brasil, un país fundamental en nuestro continente, un país que hoy día está azotado, probablemente el país más azotado por la pandemia, un país que tiene un gobierno muy particular, así que será una conversación muy interesante a la cual estamos felices de que ustedes participen. Muchas gracias. Bienvenidos a esta edición 17 de La Otra Mirada. No hay corrupción pública sin corrupción privada, afirma el juez Sergio Moro. Pues bien, diría yo que no hay corrupción privada que valga la pena sin un Estado que ofrezca las condiciones para ser corrompido. Solo hay rédito si se trata de un Estado interventor cuyos tentáculos sobre el sector privado haga atractivo y rentable su captura por el mismo sector privado. La intervención estatal será siempre promovida por los incumbentes, es decir, por los empresarios y sindicatos de las empresas establecidas, muchas de ellas con posiciones dominantes, para asegurar su continuidad y su defensa contra las amenazas a su posición por parte de los que desafían el orden establecido, los emprendedores. Esto también vale para aquellos servicios esenciales como la educación y la salud, por ejemplo, que, pudiendo enmarcarse en un régimen de competencia, el Estado muchas veces resuelve monopolizar. Hay capitalismo de Estado, como en China, hay capitalismo de amigos, o crony capitalism en inglés, o capitalismo relacional, como lo llamara y denunciara nuestro anterior invitado, Luigi Zingales, descrito lúcidamente en su libro Salvando el capitalismo de los capitalistas. Y existe también la opción de capitalismo de mercado, enmarcado por los principios de una economía social de mercado, como la que propugnaba Ludwig Erhard y dio lugar al milagro alemán, donde
el Estado asegura que haya libre acceso y libre competencia. Es esta la mejor forma de abordar el fenómeno de la escasez, del desarrollo económico, de la prosperidad con equidad y a la vez la mejor forma para evitar la corrupción. Para promover una economía pujante e inclusiva se requiere de la destrucción creativa de la cual hablaba Schumpeter. Es la inventiva y el vigor de la sangre nueva la que permite mantener el mercado al servicio de los intereses superiores de la población. Si hay empresas que crecen y perduran, deberá ser solo porque se validan permanentemente ante sus usuarios o clientes en un ambiente competitivo que asegure la libre elección y el cuestionamiento eficaz y permanente de quienes aspiran a ofrecer algo distinto y mejor. De allí que hay que tener mucho cuidado con las consecuencias no intencionadas de nobles iniciativas regulatorias para lograr un ideal de justicia social. Esto puede ser manipulado para asegurar intereses corporativos. Se debe tener mucha cautela de cuestionar el principio de subsidiariedad del Estado. Un Estado solidario e interventor puede ser el caldo de cultivo para abrigar la corrupción más despiadada que beneficia a unos pocos funcionarios públicos en el sector público o a un puñado de poderosos empresarios y dirigentes sindicales del sector privado. Nos parece muy oportuno en esta ocasión volver a advertir sobre la triste realidad del capitalismo relacional tan arraigado en nuestra región. ¿Será porque somos intrínsecamente corruptos? ¿O será porque nuestra institucionalidad no promueve el comportamiento virtuoso que desearíamos que se propagara en nuestros países? El caso Petrobras y Odebrecht son mucho más comunes de lo que nos imaginamos. Son en cambio excepcionales los jueces como Sergio Moro que dan la batalla. Nuevamente, mis agradecimientos a Cristian Bofill, nuestro entrevistador, y al diario La Tercera y a la Universidad Adolfo Ibáñez. Estoy seguro que van a encontrar esta entrevista particularmente esclarecedora y entretenida. Que lo pasen bien. Bom dia, senhor Moro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é se o senhor acha que hoje a democracia está em risco no Brasil. Eu diria que não. Nós temos um presidente que, alguns meses atrás, prestou algumas declarações de cunho autoritário, mas sem que haja um respaldo, por exemplo, nas Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas brasileiras, os militares brasileiros jamais se disporiam a uma aventura autoritária. No Brasil, a minha impressão é que há um reflexo dessa excessiva polarização política que afeta alguns países, né, em maior ou menor grau, e essa polarização tem levado a alguns excessos. Mas esses excessos no Brasil têm sido principalmente retóricos, sem que haja um risco real à democracia. Faria bem, porém, né, estaríamos melhor se nós pudéssemos tentar diminuir
a temperatura do debate político e ser um pouco mais tolerante com as ideias alheias. O senhor se arrepende de ter aceito o cargo de ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, ao qual renunciou agora após 16 meses? Essa é uma pergunta muito difícil. Veja, eu atuava como juiz federal há bastante tempo e passou pelas minhas mãos esse caso, né, a Operação Lava Jato, com desdobramentos, inclusive, em vários países da América Latina. E a minha percepção é que, para que nós pudéssemos avançar no enfrentamento à corrupção, nós precisaríamos de reformas mais gerais. É claro que esses casos judiciais, com julgamento, condenação, prisão efetiva de quem cometeu crimes de grande corrupção, é relevante. Mas para que nós possamos avançar e consolidar esses avanços, são necessárias reformas mais gerais. Então, o quadro no final de 2018 foi de um presidente eleito, com um discurso anticorrupção, em prol da Lava Jato, e eu recebi esse convite de ir a Brasília como ministro da Justiça para implementar essas mudanças, essas reformas, através de lei. E naquele cenário, era muito difícil dizer não, porque você tem a oportunidade de contribuir para o seu país. E eu vi o exemplo que aconteceu, por exemplo, na Itália, com a Operação Manipulite, e a Itália ela teve também uma grande ação judicial, uma grande operação com investigação e prisão de pessoas que se envolveram em corrupção, mas depois houve um arrefecimento, houve até uma reação do sistema político. Hoje eu não sei como está lá, mas logo em seguida a operação foi assim. E o meu temor era que isso acontecesse aqui no Brasil, e eu me vi indo ao governo com a oportunidade de, além de barrar eventual reação, também estimular reformas que consolidassem os avanços. Então, no contexto, a escolha, claro que existe sempre um risco, mas, a meu ver, ela estava justificada. O senhor calculou o risco de que a sua ida para o governo, aceitar o cargo, comprometesse a credibilidade da Operação Lava Jato, na medida em que podia ser interpretado que o senhor levou os processos e acabou facilitando a eleição do presidente, e isso podia ser visto pelos seus críticos como uma prova de que o senhor não foi imparcial nos processos? Essas críticas são sempre possíveis, mas são equivocadas, porque eu era um juiz na Operação Lava Jato, mas a Operação Lava Jato, evidentemente, transcende a minha pessoa. Tem a polícia, tem o Ministério Público, e mesmo na magistratura, tem o trabalho de muitos juízes. Né? Então, as minhas decisões, por exemplo, elas foram quase todas mantidas pela Corte de Apelação Federal. Foram quase todas mantidas pelos tribunais em Brasília. Então, não fui o único autor dessas decisões. E essa minha ida, né, quando eu fui, inclusive, foram feitas pesquisas que apontavam uma aprovação pela população brasileira de mais de 80% da minha ida ao governo. E foi aquilo que eu sempre falei, olha, eu vou para consolidar esses avanços anticorrupção. Quando eu senti agora mais recentemente que não havia esse espaço e que, com todo respeito, o presidente havia abandonado essa agenda, eu me retirei do governo. Mas uma coisa é a Operação Lava Jato, a outra coisa foi a minha ida ao governo, e as minhas intenções são as melhores possíveis. Nós conseguimos até avançar em algumas áreas aqui no Brasil que são importantes, no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta. Infelizmente, quanto à corrupção, os avanços foram tímidos. Por que o senhor acha, o senhor está dizendo que o presidente Bolsonaro abandonou a agenda anticorrupção? Quais os motivos que o senhor vê para essa atitude que o senhor atribui ao presidente? Os processos contra seus filhos? Veja, a minha percepção de que não houve um apoio do presidente da República a essa agenda anticorrupção, que no governo era capitaneada pelo Ministério da Justiça,
que ocupava. Então, nós encaminhamos projetos de lei, nós não contamos com todo respeito, com o apoio necessário do presidente da República, e, por outro lado, houve uma movimentação de uma interferência, a meu ver, equivocada nos órgãos de controle. Então, não vi esse compromisso eleitoral do presidente se tornar realidade durante o exercício do seu mandato. Agora, a minha saída do governo também gera uma oportunidade para que o governo mude o discurso, né, e que volte a recuperar essa agenda anticorrupção, que, afinal de contas, é uma agenda de Estado, não é uma agenda de país. Desculpe, não é uma agenda de governo, é uma agenda de país. Né? Isso acho que é extremamente importante. Perfeito, mas quando o senhor saiu porque o presidente estava pedindo para trocar o chefe da Polícia Federal, que era o máximo encarregado de velar pela investigação contra os filhos do presidente. O senhor não acha que o problema dos judiciais dos filhos do presidente influíram na sua saída e, afinal de contas, é isso que faz com que o senhor diga que o presidente abandonou o compromisso contra a corrupção? Veja, eu saí do governo e senti-me compelido a declarar os motivos pelos quais eu estava saindo, entre eles essa interferência do presidente da República na Polícia Federal. Claro que se pode trocar o diretor da polícia, isso não existe um óbice jurídico para isso, mas as grandes questões dizem respeito por qual motivo se troca. Há um problema de performance, não há um problema de performance, ou por que está fazendo essa substituição. As razões que o presidente me externou, né, eu tinha como não aceitáveis, e por isso que eu acabei renunciando a esse cargo de ministro da Justiça. Algumas pessoas me criticaram, olha, não está sendo leal com o presidente. Mas, na minha opinião, eu tenho que ser leal com os meus princípios e com o país. Mas, desde a minha saída, foi aberta uma investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre uma possível, então, interferência do presidente na Polícia Federal. E eu já depus nesse processo, já falei nesse processo, isso está sendo examinado lá pela própria Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro não entrar em grandes detalhes aqui. Já houve vídeos que foram passados, mensagens que foram passadas, a questão está entregue às instituições. Vamos começar pelo começo. O senhor poderia explicar o que possibilitou que no Brasil, um país onde tem problemas, como muitos da América Latina, estruturais de corrupção há muitas décadas, pela primeira vez pudessem ser investigados e pudessem ser punidos importantes políticos, importantes empresários? O que possibilitou que isso acontecesse num país onde isso nunca tinha acontecido antes? Eu vejo como um progressivo amadurecimento da democracia brasileira. Então, nós, desde a redemocratização em 1985, nossa democracia enfrentou diversos desafios. Entre elas, por exemplo, a estabilização da moeda na década de 90. E, posteriormente, um olhar mais profundo para reparo da desigualdade no Brasil. Sempre houve uma grande insatisfação da população brasileira em relação à corrupção. As pessoas sempre imaginaram que a corrupção era grande e muitas vezes aconteciam escândalos de corrupção que chegavam aos jornais, mas não encontravam um bom resultado perante as cortes de justiça. O quadro começou a mudar em 2012, 2013, com o julgamento de um caso chamado Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal. E em 2014 iniciou a Operação Lava Jato. Os casos de corrupção, a meu ver, eram tão grandes, né, envolviam pagamentos, subornos de milhões de dólares, milhões de euros, contas secretas no exterior, um pagamento sistemático desses subornos, tanto a agentes, principalmente da Petrobras, que é a nossa principal estatal brasileira, mas também agentes e partidos políticos. Isso acabou propiciando um grande apoio
né, da sociedade civil organizada e da população para que esses processos gerassem os seus resultados. Então, institucionalmente, foi possível, nesses casos, ter processos rápidos, provas robustas e julgamentos que resultaram na condenação de vários dos envolvidos. Mais ou menos em Curitiba, 160 e tantas pessoas foram condenadas, tanto em primeiro como em segundo grau, em apelação, por crimes normalmente suborno ou lavagem de dinheiro. Enfim, pelo apoio da sociedade brasileira. Agora, as investigações ocorreram no meio do terceiro, do quarto governo do PT, com a presidenta Dilma Rousseff. O senhor acha que a corrupção que houve durante o período do PT é a mesma corrupção estrutural que sempre teve no Brasil? Ou o senhor acha que teve outra dimensão essa corrupção? É muito difícil fazer um juízo sobre isso, porque a corrupção ela é uma cifra negra, nós nunca sabemos a real dimensão dela. O que se tinha no Brasil, a percepção é que ela sempre foi muito grande, sempre foi muito extensa, né? A Operação Lava Jato, o que ela revelou? Que havia uma espécie de corrupção sistêmica, um sistema de corrupção. Quem ia fazer um contrato com a Petrobras sabia de antemão que teria que pagar suborno em cima do contrato. E esse suborno ia para os diretores da Petrobras dividido com agentes políticos. Isso aconteceu durante anos, mais de uma década. Então, assim, essa sistemática da corrupção é muito difícil fazer uma avaliação se isso já existia ou não existia no passado. O que foi constatado no processo pelas provas foram os fatos atinentes àquele período específico que foram objeto das investigações. Agora, o que eu posso dizer assim, sempre se teve no Brasil a percepção de que a corrupção e a impunidade da grande corrupção era um grave problema. Tivemos escândalos no passado, igualmente, sobre corrupção. Tivemos um presidente, o presidente Collor, que sofreu impeachment por suspeita de envolvimento em corrupção. Tivemos escândalos envolvendo parlamentares federais também no passado. Enfim, talvez tenha havido, qual que é a minha opinião? Quando você tem a impunidade como regra desse tipo de crime, há uma tendência de que os problemas se avolumem e cresçam, porque as pessoas vão se sentindo cada vez com que o risco é menor e que as oportunidades não devem ser desperdiçadas. Por isso que é importante coibir a impunidade da grande corrupção. Você coloca um freio e você manda um recado, elevando os riscos e diminuindo a oportunidade. Os dois grandes símbolos da Operação Lava Jato são o senhor e o ex-presidente Lula. O senhor interrogou pessoalmente o ex-presidente Lula e depois o condenou. O fato de o presidente Lula ser o símbolo e ter tido muitos políticos do PT, eu sei que houve outros importantes de todas as tendências políticas, para muitos deixou a impressão de que estava muito dirigido o processo contra o ex-presidente Lula, e o fato do senhor ter ido depois para o governo Bolsonaro, como a gente conversou, para alguns confirmou essa impressão. O que o senhor pode dizer do que foi o processo contra o presidente Lula, e se não acabou sendo uma coisa que chegou quase ao terreno pessoal entre o presidente Lula? Não, de forma nenhuma. Nunca houve nenhuma animosidade pessoal minha em relação ao ex-presidente, assim como não há nenhuma animosidade em relação a qualquer pessoa que eu proferi uma sentença de condenação. Ao contrário, o juiz, quando sentencia alguém a uma pena, isso não traz satisfação pessoal. Isso é só uma questão de cumprir a lei e avaliar as provas. Veja, nós tivemos, como o senhor mesmo disse, agentes políticos condenados de vários espectros. Nós tivemos do Partido dos Trabalhadores, sim, parlamentares, ex-ministros. Nós tivemos também
do PMDB, que é um grande partido brasileiro, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, que presidiu o processo de impeachment da presidente Dilma, o Eduardo Cunha. Nós tivemos um governador do Rio de Janeiro, né, Sérgio Cabral. Nós temos várias investigações, quer dizer, foram abertas diversas investigações, principalmente após o acordo de colaboração com a Odebrecht, que atingiu políticos de todos os partidos, inclusive da oposição, que se fazia ao Partido dos Trabalhadores. Agora, é inegável que em Curitiba, como o foco era a corrupção na Petrobras, e como o sistema, né, criminal ali criado envolvia o loteamento político da estatal, né, cada partido indicava um diretor, agentes para aquela diretoria. Esse diretor era responsável por recolher os subornos e repassar aos agentes políticos do partido ou para o partido. Então, é natural que, tendo havido esse sistema focado na Petrobras, pelo menos nos processos em Curitiba, os processados sejam pessoas desses partidos, que era o partido que controlava o governo central à época dos fatos, que era presidido pelo ex-presidente Luiz Inácio e depois pela presidente Dilma. A questão em relação ao ex-presidente Lula, veja, eu proferi uma sentença contra ele, isso em 2017. Né? A eleição foi em 2018, muito tempo depois. E, por outro lado, a minha sentença foi confirmada, né, pelo Corte de Apelação e depois pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Depois ele foi condenado, inclusive, em outro processo por outro juiz. Enfim, o que existe ali, na verdade, né, isso é utilizado habilmente pelos alguns advogados do ex-presidente, é a tentativa de fazer com que tudo pareça uma perseguição política. Mas, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A condenação do ex-presidente e a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Em 2018, ninguém tinha o atual presidente Jair Bolsonaro como um candidato viável, favorito para ganhar a eleição. Eu sequer o conhecia igualmente. Não há corrupção pública sem corrupção privada. Uma das conquistas da Lava Jato que foi que pela primeira vez na história do Brasil, grandes empresários foram presos por subornos e a sua relação indevida com os políticos. O que o senhor pode descrever qual era o mecanismo central da corrupção e como a Operação Lava Jato investigou e conseguiu as sentenças condenatórias? Bem, há um dado positivo em relação às consequências da Operação Lava Jato. Eu acho que houve um despertar do setor privado brasileiro acerca da sua responsabilidade também em relação à corrupção. Porque a corrupção envolve, afinal de contas, quem paga e quem recebe. Então, o que se viu foi um crescimento aqui no Brasil de preocupações de compliance que efetivamente funcionem e vamos dizer assim, uma ideia no setor privado de buscar maior integridade na relação entre o governo e o setor privado. Nesses casos da Operação Lava Jato, esses pagamentos de suborno pelas empresas fornecedoras da Petrobras normalmente estavam associados a uma prática de concorrência desleal. Né? Ou seja, se pagava um suborno para se obter um contrato, para se obter uma vantagem dentro desse mercado em detrimento de outras empresas. E, normalmente, pagamento de suborno por grandes empresas, eventualmente, pode envolver esse tipo de prática. A investigação, a história é um pouco longa para poder revelar todos os fatos, mas ela começa principalmente seguindo aquela regra básica do follow the money. Então, foram identificados alguns profissionais de lavagem de dinheiro e, investigando esses profissionais, descobriu que eles tinham uma série de empresas de fachada
e essas empresas de fachada haviam recebido depósitos milionários das várias das principais empreiteiras brasileiras. Né? Posteriormente, alguns desses lavadores profissionais decidiram colaborar com a justiça, realizaram um acordo de colaboração. Isso possibilitou também a realização de rastreamento desses subornos em contas no exterior. A Lava Jato teve uma grande cooperação, por exemplo, com países da Europa, como a Suíça, como o Mônaco, e vieram provas desses pagamentos de suborno todo o ciclo, né, que era motivado por obtenção de contrato junto à Petrobras. Teve um papel relevante na investigação, essas colaborações premiadas, claro que feito com muito cuidado, sempre para se fiar na palavra de um criminoso, ainda que ele se tornou um colaborador, é preciso ter uma prova de corroboração, mas com a utilização deles foi possível revelar um gigantesco esquema criminoso e que, inclusive, transcendeu as fronteiras brasileiras. Na sua formação, foi muito importante para o senhor estudar a Operação Mano Puliti, Mãos Limpas, na Itália. O senhor, inclusive, a sua tese de graduação foi sobre a Operação Mano Puliti. E a Operação Mano Puliti estava baseada basicamente em delação compensada, prisão preventiva e filtração seletiva à imprensa, que muita gente diz que o senhor aplicou essa mesma técnica, o método de investigação, mas também houve críticas de que houve um pouco de abuso da prisão preventiva, mas que a principal ferramenta foi a delação compensada. O senhor está de acordo com isso? Veja, as operações são diferentes, né? A Mãos Limpas e a Lava Jato. Tem algumas semelhanças que, por exemplo, revelaram um grande esquema de sistema de pagamento de subornos, né? E, no entanto, há características diferentes. Aqui no Brasil, nós tivemos um rastreamento documental muito expressivo. Então, por exemplo, ainda que você utilize um criminoso colaborador, né, uma delação compensada, tudo que ele afirma tem que encontrar corroboração com outras provas. Então, por exemplo, se um diretor da Petrobras diz: olha, eu recebi suborno na minha conta X na Suíça. Então, se vai até essa conta, se obtém os documentos e se obtém ali a comprovação daquele crime específico. Tá? É uma técnica de utilização, de investigação, não tem nada de errado, inerentemente errado nela. Foi utilizada de maneira exitosa em outros cenários. Tem o famoso lá colaborador italiano Tommaso Busquetta, nos processos antimáfia da década de 80. Temos os colaboradores lá contra a máfia nova-iorquina, Sammy Gravano, e tivemos os colaboradores aqui. Desde que o método seja utilizado com bastante cuidado, não há nenhum problema em relação a isso. Em relação a vazamentos ou passagem seletiva desse material, isso não procede. No fundo, o que nós tínhamos no processo judicial brasileiro, os processos eles são públicos, os julgamentos são públicos. Então, a única coisa que tivemos na Lava Jato foi que, a partir do momento do oferecimento da acusação, principalmente, ou antes, quando havia alguma operação, as evidências, as provas eram, vamos dizer assim, não entregues à imprensa, mas eram disponibilizadas para o escrutínio público. E isso propiciava que as pessoas vissem, né, entendessem o que era a operação e vissem quais eram as provas que estavam sendo colhidas. Mas nada, da minha parte, jamais caberia aí a prática de um vazamento ilegal de qualquer, e ainda mais seletivo para a imprensa. O que acontece é que o processo é público, né, e não há julgamentos secretos. A principal ferramenta para o senhor conduzir as investigações e conseguir as sentenças condenatórias foi a delação compensada. O senhor acha que um país pode combater
em forma eficaz a corrupção sem a ferramenta da delação compensada? Eu acho que é uma ferramenta importante. Dizer que ela é imprescindível, eu não chegaria tanto, vai depender muito das características do caso concreto. Eventualmente se pode ter processos, e nós tivemos mesmo na Lava Jato processos, sem que tivéssemos aí colaboração. No primeiro ano da própria operação, praticamente não teve nenhuma colaboração, era só rastreamento documental. Mas, às vezes, para você desvendar um grande esquema criminoso, as únicas pessoas que têm informações sobre ele são os próprios criminosos, né? Eu até falo, às vezes, brincando, olha, os crimes não são cometidos nem no céu, nem nos conventos. Então, não podemos chamar nem anjos, nem freiras para serem testemunhas. Temos que chamar os próprios criminosos. E foram os criminosos delatados que normalmente encontraram essas pessoas, escolheram essas pessoas para os seus cúmplices. Mas, fundamentalmente, como eu disse anteriormente, a questão principal é tudo que um criminoso disser tem que ter uma prova de corroboração. E na Operação Lava Jato, né, essas provas de corroboração foram colhidas aos borbotões. Nós tínhamos muitas dessas provas documentais e confirmada o que o colaborador afirmava. Então, não existe nenhum problema em utilizar essa técnica de investigação. Se puder prescindir dela, ótimo. Se não, utiliza-se. Mas na grande maioria dos casos utilizaram. O senhor me corrige, mas a condenação do Lula foi obtida basicamente graças a delações compensadas de empresários como o Léo Pinheiro, o presidente da OAS. Foi assim, né? Com prova de corroboração, né? Perfeito. Com prova confirmada. Veja, por exemplo, o próprio caso uma das pessoas que se dispuseram a informar, relatar esses crimes, até transcendendo um pouco a Petrobras, foi o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, né, que era uma pessoa muito ligada ao presidente. Outro ex-ministro do ex-presidente foi também condenado, José Dirceu, embora ele não tenha aí atuado como colaborador. Então, todas essas pessoas em torno se envolveram em questões, problemas criminais. Outro ponto que questionou a credibilidade da Lava Jato foram os vazamentos do site Intercept, que seriam vazamentos de mensagens suas com os procuradores a respeito de como eles se conduzirem. E, de acordo com a lei, o senhor tem um papel de equidistância entre a defesa e a acusação. E esses vazamentos provariam que o senhor não teve essa equidistância. O que o senhor tem a dizer disso? Não, houve um hackeamento ilegal de telefone de alguns procuradores e depois algumas mensagens foram divulgadas com um grande sensacionalismo. Né? Essas mensagens, primeiro, elas não têm autenticidade confirmada e não existe nenhuma dessas mensagens que aponte lá alguma fraude em provas ou mesmo essa questão de orientação. Nunca ouvi essa orientação. Agora, numa relação entre juiz, procuradores e advogados, eventualmente pode ter alguma espécie de conversa. Isso não tem nada de legal. O advogado vai falar assim, doutor, vou requerer a absolvição do meu cliente. E você, às vezes, o juiz pode falar, tem que se provar, tem que esclarecer isso, isso e isso. Não tem nada de ilegal ou ilícito, nada foi demonstrado em relação a essas mensagens, não. Além do que não tem autenticidade demonstrada. Uma das características dos processos de corrupção no Brasil que levou à Lava Jato foram que eles transcenderam as fronteiras brasileiras. No Peru, 4 ex-presidentes foram presos em função das investigações da Lava Jato, houve acusações na Colômbia, na Argentina. O senhor acha que isso é uma peculiaridade dos últimos anos no Brasil ou isso era uma prática costumeira? Esse foi um dado positivo, porque no evoluir das investigações foi possível colher prova de que algumas dessas empresas brasileiras
tinham também pago suborno para autoridades de países estrangeiros. E o que foi feito no Brasil, como tem que ser, foram disponibilizadas essas provas para os países onde isso ocorreu. Os países receberam essas provas, havia determinadas condições, quando eram obtidas, por exemplo, via colaboração, e esses países começaram a desenvolver seus próprios casos, né, com investigações que foram adiante, outros países não foram lá tão bem nisso. Mas, assim, a corrupção, num contexto global, ela muitas vezes tem essa característica de transnacionalidade. Por exemplo, se empresas brasileiras, algumas empresas brasileiras pagaram suborno no Peru, certamente não foram as únicas. Empresas de outras nacionalidades também devem ter pago. Assim como no Brasil, né, empresas estrangeiras pagaram também suborno a esses agentes da Petrobras. O que tem que ser feito? As autoridades dos vários países têm que se unir em cooperação jurídica internacional para buscar os melhores resultados nas investigações, compartilhar as provas, compartilhar informações, facilitar a cooperação jurídica internacional. Isso são elementos fundamentais para se combater o crime dessa corrupção transnacional. Várias dessas casos aconteceram em países da América Latina, mas veja, também houve situações de empresas europeias que pagaram suborno no Brasil. Então, é uma prática que não é exclusiva aqui da região, embora nós tenhamos na região, essa é a minha percepção, um problema severo em relação à impunidade da grande corrupção. É uma grande dificuldade na América Latina, como regra, né, não se pode falar aqui que não existem exceções, ter bons processos, pessoas respondendo efetivamente por terem pago ou recebido suborno, especialmente em casos de grande corrupção. A única grande empresa brasileira das condenadas que tinha investimentos no Chile, negócios no Chile, era a OAS, presidida pelo Leo Pinheiro, que foi uma testemunha-chave do senhor para obter a condenação do Lula. No entanto, não apareceu nenhuma consequência no Chile das delações do empresário Leo Pinheiro, embora tenha havido vazamentos de que ele teria financiado uma parte da campanha presidencial da ex-presidenta Bachelet. Eu queria fazer a seguinte pergunta. O Leo Pinheiro não quis abordar esse assunto? O senhor investigou e não encontrou nada? O que o senhor poderia nos contar a respeito disso? Veja, eu não tenho os detalhes desse caso específico. Essas colaborações, esses acordos, eles são feitos entre o acusado com o seu defensor e com o Ministério Público. Não são feitos diretamente com o juiz. E essa colaboração envolvendo a OAS foi algo feito em Brasília. Em Brasília, com o Procurador-Geral da República, que depois encaminhava esses elementos para os países que assim solicitavam. Então, eu não tenho detalhes dessa questão. Na verdade, esse caso não, essa situação específica não passou nas minhas mãos. O senhor tem dado algumas surpresas aos brasileiros. Primeiro, a Operação Lava Jato, depois o senhor aceitar o cargo de ministro da Justiça, depois o senhor renunciar com críticas ao presidente Bolsonaro. O seu próximo passo para muitas pessoas é ser candidato nas eleições presidenciais de 2022. Todos os jornalistas, todos os analistas que eu conversei no Brasil dão isso como um fato. Para o senhor, é um fato, é uma possibilidade? Está estudando? Não descarta? Não, de forma nenhuma. Veja, eu acabei de sair do governo, foi uma experiência positiva, embora tenha tido seus limites, e eu saí do governo e agora não posso voltar mais de estatura. Então, eu, na verdade, estou buscando, no momento, me reinserir no mundo, né? Vou ter que, evidentemente, buscar uma ocupação, certamente, no setor privado. E a preocupação atual de todos é sobre esse cenário atual da pandemia, as consequências econômicas,
né? E eleições no Brasil, presidenciais, estão muito distantes. Então, essa é uma hipótese que não se coloca presente, agora, né? Existem, vamos dizer assim, questões mais urgentes a serem, por mim, definidas. Então, isso é pura especulação. Por enquanto. O, Veja, essa questão de hum, candidatura é algo que se falava lá atrás quando era juiz, né? E isso, na verdade, que se queria colocar como tendo um lado político nos processos. Mas todos os processos, as decisões que eu proferi foram com base na lei e nas provas e submetidas a juízo recursal. Tem juízes que examinaram minhas decisões e confirmaram, né? Então, assim, o que eu vou fazer depois da minha vida, ou tal, etc., isso não tem nada a ver com o que eu fiz. O que eu fiz foi exatamente agir com a correção como um magistrado. Agora, eu saindo da magistratura, eu entendo que essa causa da agenda anticorrupção é uma causa que vale a pena, para a qual se vale a pena lutar, não só aqui no Brasil, mas na região inteira, né? Como eu disse, é algo que transcende a agenda de governo, é uma agenda de país. Então, eu continuar defendendo essa bandeira, a meu ver, é algo absolutamente legítimo. Não vejo como isso pode ser visto de alguma maneira censurável. o senhor tem dado, agora que saiu do governo, mais declarações políticas, e o senhor tem se definido como um homem de centro-direita e tem criticado o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro como duas caras da mesma moeda. O senhor é de centro-direita? O senhor acha que os dois são o ex-presidente e o Lula e o presidente Bolsonaro são duas caras da mesma moeda? Alguns traços similares, né? Não quis fazer essa avaliação, mas veja, entre a extrema esquerda e a extrema direita, normalmente tem alguns traços similares. Ambos flertam com o negacionismo. O presidente Bolsonaro em relação à pandemia, o ex-presidente em relação aos crimes havidos no período da sua gestão de governo. Ambos têm, às vezes, um discurso um pouco intimidatório em relação à imprensa. O que eu disse no início, né, eu acho que essa polarização excessiva entre extremos tem sido negativa para a democracia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos que ser um pouco mais tolerantes em relação a quem pensa diferente. Nós temos que construir diálogo. Só através de diálogo nós conseguimos construir políticas públicas consistentes. Veja, por exemplo, a questão da agenda anticorrupção. Não é uma bandeira da direita, não é uma bandeira da esquerda, não é uma bandeira do centro. É uma questão de país, né? Então não existe corrupto de esquerda, corrupto de direita. Existe corrupto apenas. Isso é um comportamento criminal que tem que ser coibido, certo? Então, a minha crítica, quando eu faço essas referências específicas, é uma crítica como cidadão. Acho que nós temos que evitar essa polarização excessiva que tem comprometido a qualidade do debate político. Inflamado, às vezes, mais do que deveriam as pessoas, eventualmente até colocando em risco as instituições. O senhor se define de centro-direita? Por que é para o senhor ser de centro-direita? Olha, eu só falo isso quando eu respondo essa pergunta de jornalista, porque, na verdade, esses rótulos são um pouquinho complicados, né? Hoje em dia, o que é direita, o que é esquerda? Então, tem rótulos que são relativamente complicados. O que eu me defino como centro-direita é porque existem algumas políticas que normalmente são associados à centro-direita e com as quais eu me identifico mais. Por exemplo, um grande apreço, uma grande valorização do setor privado na economia. O papel do setor privado como um gerador de riqueza. Isso não significa que também não sejam necessárias políticas para diminuir desigualdade, que aí já são normalmente mais associados à esquerda. Enfim, eu acho que esses rótulos são complicados, mas se me colocado para autodefinir, eu me posiciono nessa posição. O senhor acha que influenciou
corrupção estrutural no Brasil o tamanho do Estado, porque as pessoas de centro-direita, em geral, querem um Estado menor e mais eficaz. O senhor acha que isso facilitou a corrupção no Brasil ou não é um dado importante? Eu acho que é um dado relevante, mas não é fundamental. Não se pode dizer que não existe corrupção quando o Estado não tem uma presença tão grande no domínio econômico. Mas certamente o Estado desenvolvendo algumas funções que não são as suas típicas, isso não significa que acabam gerando oportunidades para a prática de corrupção. Mas nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, no enfrentamento à pandemia, alguns casos de corrupção identificados na aquisição de equipamentos, respiradores, por exemplo, para atender a crise do coronavírus. E veja, prestação de saúde normalmente é tido como um dos serviços básicos do Estado, não que o setor privado não possa prestar, mas também o setor público, e mesmo assim houve possíveis casos de corrupção envolvendo essas compras. Então, assim, o mundo é bastante complexo. Pode haver corrupção. Eu acho que o fundamental na questão da corrupção, na diminuição, é você sempre aumentar o risco dela ser detectada e efetivamente punida, e você diminuir as oportunidades. Isso envolve tanto um processo criminal, mas envolve também outros instrumentos, como transparência, publicidade, licitações, evitar o loteamento político dos cargos públicos, que é uma prática muito comum aqui no Brasil. Enfim, é uma série de medidas que dá para ser tomadas. Uma das questões polêmicas sobre o governo Bolsonaro é a grande presença da ativa e não da ativa no governo. Segundo dados oficiais, há 3.000 oficiais do Exército, das Forças Armadas, ocupando cargos civis no governo. Há outros 3.000 que não são da ativa. E os principais escritórios do Palácio do Planalto estão ocupados por ex-militares. O senhor vê isso com preocupação? O que o senhor pode dizer da sua experiência de ter trabalhado com eles também? Mas é uma anomalia, geralmente é vista como uma anomalia na democracia. Como o senhor vê isso? Veja, os militares têm um preparo técnico bastante significativo e podem ser utilizados no serviço público civil para desempenhar determinadas funções. Isso não é alguma coisa assim exclusivamente brasileira. Vamos lembrar que o famoso caso lá do Colin Powell, que foi general, na guerra do Iraque, e depois foi secretário de Estado durante governos lá norte-americanos. Então, é algo que é possível. A simples presença de militares no governo não é necessariamente negativa. O que não pode acontecer, no entanto, apenas é uma confusão entre o papel das Forças Armadas na defesa do Estado e do país e não na defesa do governo. O governo é uma coisa, Forças Armadas outra. Mas eu tenho crença, pelo convívio que tive com os militares aqui brasileiros, que eles têm muito arraigados essa percepção de que as Forças Armadas têm que ser dissociada do atual governo ou de qualquer outro governo, que é uma instituição de Estado e não está aí para servir um governo X ou um governo Y. Houve, no entanto, e aí que se faz um reparo, crítico, algumas declarações equivocadas de alguns membros do governo, entre eles o presidente, associando as Forças Armadas ao governo, o que não é verdadeiro e não é uma coisa boa de se dizer. Isso confunde esses limites. Muitas pessoas achavam no início do governo do presidente que os militares iam jogar um papel moderador do presidente. O senhor definiu o presidente como uma pessoa de extrema direita. O papel dos militares, o senhor acha que tem sido incentivar
os instintos mais radicais do presidente Bolsonaro ou tem sido moderado? Eu vejo mais, pelo que convivi dentro do governo, como um elemento moderador. A minha ida mesmo ao governo, quando eu fui ao governo final de 2018, não era só a luta contra a corrupção, crime organizado, criminalidade violenta. Também, considerando meu passado de juiz, o apego ao Estado de Direito, o rule of law, muitos, né, eu vi de muitas pessoas que também me viam entrando no governo como um elemento também moderador. E busquei exercer essa influência moderadora até onde foi possível. Creio que também tem sido assim a atuação dos militares no Planalto. O senhor poderia dar um exemplo do que o senhor diz que são um fator moderador no governo? Um exemplo, que sentido? O senhor disse que os militares têm jogado um papel moderador no governo. É um exemplo? Sim, existem militares que já não estão na ativa, né, estão até já na reserva, e são conselheiros do governo, e o que eu sempre ouvi deles normalmente foi um tom mais moderador, né, para diminuir alguns arroubos. Né? Então, é uma percepção pessoal. O senhor está de acordo que um dos problemas do presidente, se não para alguns o principal problema, é a influência dos filhos, alguns deles com problemas judiciais? O senhor, a sua saída se deveu direta ou indiretamente às investigações de um dos filhos. Que papel o senhor acha que está jogando a família do presidente Bolsonaro no governo? O senhor acha positivo ou negativo? Veja, eu prefiro não levar para esse lado pessoal. Né? Eu nunca falei dos filhos dele, fora ou dentro do governo. Acho que não me cabe fazer juízo de demérito. Né? Na verdade, assim, eu saí do governo porque eu não senti mais em condições de realizar a agenda que eu queria realizar. E, a partir de então, a minha presença no governo eu via como algo sem sentido. Saí do governo, revelei os motivos da minha saída, também não com o intuito de prejudicar o governo, mas eu devia ter uma explicação quando da minha saída. E a minha esperança, a minha expectativa é que o governo adote um tom mais moderado, né? E que, inclusive, retome essas agendas, que faça aí um bom governo. É importante, no entanto, ter presente, né, que o interesse do país não necessariamente se confunde com os interesses momentâneos, alguns interesses especiais. Isso é importante para que o governo possa ir bem daqui em diante. Eles têm hoje um desafio o governo tem um desafio muito grande, o país, que é essa pandemia e a parte econômica, e isso não significa que não deve ser recuperada essa agenda anticorrupção, porque, afinal de contas, foi um dos principais motivos pela eleição do presidente em 2018. Um dos fatores que também caracteriza o Brasil é o enorme protagonismo que tem hoje o Poder Judicial. Eu me lembro que há uma década se perguntava para qualquer brasileiro nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal e ninguém sabia. Hoje em dia, os 11 ministros do Supremo Federal são quase tão conhecidos como os 11 titulares da seleção brasileira. Muita gente vê isso um perigo para os países quando há excessiva judicialização. O senhor compartilha essa preocupação? Bem, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, tem no mundo inteiro um papel que sempre é discutido, até que ponto se pode ir, por exemplo, em judicial review, em controle de constitucionalidade, em revisão de decisões tomadas por outros poderes. Nós seguimos o modelo norte-americano, isso desde a nossa Constituição de 1891, em que o Supremo Tribunal Federal é como se fosse uma Suprema Corte americana. Então, rever essa competência de rever a constitucionalidade dos atos dos demais poderes. Mas ela tem se destacado muito nos últimos anos, infelizmente, por conta dessa agenda em casos criminais, principalmente por agentes políticos envolvidos em ilícitos. Isso foi antes da Lava Jato,
já nesse caso o Mensalão, que também foi um caso que envolvia a corrupção durante o governo do ex-presidente Lula, né? O outro magistrado da época também foi muito atacado, que era o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. E depois, nesse caso da Operação Lava Jato. O melhor seria, talvez, nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal que não se ocupasse tanto com esses casos criminais, com esses casos que acabam envolvendo aí, às vezes, uma dificuldade, né? Uma pressão, vamos dizer, atuar como se fosse um juiz criminal de primeira instância julgando esses casos. Nós temos um instituto aqui no Brasil que a gente chama do foro privilegiado, né, que algumas autoridades respondem diretamente a acusações criminais perante o Supremo Tribunal Federal. Existe um movimento para acabar com o foro, eu acho que seria o melhor, que isso iria, vamos dizer assim, deixar a agenda do Supremo Tribunal Federal mais suave, né? Mas não acho que há uma judicialização excessiva da política, ou que há uma conjuntura em que acabou sendo muito valorizado as instituições judiciárias no Brasil, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor não acha que há um risco nisso também, que algumas atuações, algumas resoluções dos juízes possam ser interpretadas como interferência indevida na política? Isso foi uma das críticas que se fizeram na Itália, em outros países, e também tem muita gente que faz um alerta. O senhor acha que não tem nenhum risco? Não, veja, sempre tem um risco, né? Quem tem que definir as políticas públicas, principalmente, são as autoridades eleitas. Mas, por exemplo, quando se fala nessa questão criminal, né, um processo contra um agente político que recebeu suborno, aqui nós estamos falando da província própria do Poder Judiciário. É o Judiciário que cabe resolver esses casos, julgar esses casos. Então, aqui você não tem nenhum ativismo, na verdade, você tem o Judiciário cumprindo o seu papel usual no mundo inteiro, certo? Você pode discutir, olha, isso aí não deveria ser no Supremo Tribunal Federal, deveria ser numa corte de primeira instância. Essa é uma distorção aqui no Brasil. Agora, no outro aspecto, do Judiciário revendo políticas públicas, por exemplo, essas discussões que existem no mundo inteiro sobre, por exemplo, desigualdade, políticas de compensatórias, a questão envolvendo liberdade de expressão, questões relativas à interrupção voluntária da gravidez, tudo isso são questões que acabam muitas vezes sendo levados ao Poder Judiciário, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, e aí surge normalmente uma natural indagação se é realmente o caso do Judiciário dar as respostas a essas questões ou deixar as autoridades eleitas. Essa é uma questão bastante complexa. O senhor faz alguma autocrítica do seu desempenho na Operação Lava Jato? Olha, eu tentei fazer o meu melhor ali. Claro que toda a atuação de qualquer agente público é sujeito a críticas. Mas o que se tem em relação à Operação Lava Jato é basicamente, antes, uma quase total impunidade da grande corrupção, e você depois tem um quadro diferente, no qual mudou o patamar no Brasil o combate à corrupção. E, em certa medida, né, isso também gerou uma onda anticorrupção na América Latina, em vários países, em maior ou menor grau. Então, o resultado final, na minha avaliação, é bastante positivo, sem embargo, de serem naturais ouvirem algumas críticas. O senhor, como ministro da Justiça, se focou no combate ao crime organizado, que no Brasil tem um poder aparentemente imenso. E em outros países da América Latina também o problema da segurança pública, o problema do crime organizado é enorme, e a impressão que dá é que tem tido mais resultados as investigações a respeito da corrupção política que do crime organizado e da delinquência da segurança pública. Como o senhor vê esse segundo fenômeno? O crime organizado é um problema no mundo inteiro, em particular na América Latina. Eu desconheço a situação específica no Chile,
mas existem alguns países nos quais existem grupos criminosos organizados muito perigosos. Esse é o caso do Brasil. A minha percepção quando eu assumi o cargo de ministro é que essas organizações criminosas brasileiras vinham crescendo há mais de 10 anos e ficando cada vez mais audazes e perigosas, ao ponto até de se sentirem à vontade de praticar atos quase de natureza terrorista, né, de ir nas ruas, incendiar ônibus, atacar policiais. Isso é extremamente grave. E um dos pontos da política fundamental da nossa política do Ministério da Justiça foi nós sermos duros na forma da lei contra a criminalidade organizada. Então, nós intensificamos a política de investigação e prisão das lideranças criminosas e seguido pelo isolamento delas em prisões de segurança máxima, a fim de cortar a capacidade delas de continuarem comandando o crime de dentro de prisões, muitas vezes estaduais, que não tinham os mesmos rigores e a mesma segurança. Intensificamos também a política de ir atrás do patrimônio dessas organizações. Introduzimos aqui no Brasil, que nós não tínhamos ainda, na legislação, que a gente chama do confisco alargado, que em relação a criminosos profissionais, isso é muito válido para traficantes de drogas, traficantes de armas, por exemplo, o confisco de todo o patrimônio do criminoso. E houve recorde de apreensão de bens desses criminosos durante a minha gestão, além de recorde de apreensão de drogas durante também a minha gestão. Fizemos uma política mais eficaz de controle de fronteiras também. Aqui no Brasil, as fronteiras são muito grandes. Enfim, houve grandes, na minha opinião, houve bastante avanços nessa área específica de combate ao crime organizado. O senhor compartilha de que o fato de que as drogas sejam ilegais só aumenta o poder dos traficantes, a sua possibilidade de corromper, de ter maior violência por compra de armamento. Eu sei que é uma coisa muito difícil de abordar na política, porque as pessoas são completamente em contra de uma possível legalização, mas eu gostaria de saber sua opinião. Você acha que dá para ganhar a guerra contra as drogas? Muita gente diz que isso é impossível, e as dicas parecem confirmá-lo. Esse é um assunto bastante sensível. No fundo, há que se pensar nas alternativas. Vamos liberar todas as drogas, então? Alguns países caminharam no sentido de liberar a maconha, né? A marihuana. E, no entanto, hoje há também novas formas de cultivo dessa planta que aumentam o poder dela de narcótico. Mas aí tem outras drogas, tem a cocaína, tem a heroína, tem o crack, que vitima muito a população mais pobre dos países e gera uma dependência muito grande. Então, é uma discussão bastante delicada e complexa, e também é uma discussão que, a meu ver, tem que ser feita a nível mundial. Não adianta um país, por exemplo, adotar uma postura mais liberal e, vamos dizer assim, descriminalizar o tráfico de todas as drogas e se transformar num paraíso para traficantes, enquanto os outros não assim agem. Enfim, é um problema a nível mundial, tem que ser pensado dessa forma. O que não pode ser feito é deixar prosperar essas organizações criminosas que se valem do tráfico de drogas para ganhar, né, sua fonte de receita, mas não só essa. Praticam também outros crimes. O senhor é favorável a explorar algumas possibilidades de suavizar a proibição às drogas? Em tudo numa democracia pode ser discutido. Né? Não era a política que nós tínhamos no Ministério da Justiça. Pessoalmente, eu sou extremamente contrário às drogas ou enfim, mesmo à legalização, mas podem ser discutidos, vão ser consequências mais leves em relação a determinados comportamentos. Mas em relação a outros, a lei tem que ser severa. Há alguma questão, alguma pergunta que não tenha formulado e que o senhor acha que seja importante comentar para finalizar a entrevista? Acho que não. Olha, um prazer em conhecê-lo e muito obrigado pela entrevista. Ok, então tá bom. Muito obrigado, hein? Tá. Obrigado.
Confío en que hayan disfrutado de esta nueva edición de La Otra Mirada y esperen, porque próximamente pretendemos sorprenderlo con otro entrevistado tan interesante como el que ustedes acaban de escuchar. Muchas gracias.